E aí, galera, beleza? Hoje eu queria falar com vocês sobre um podcast que eu vi, que é de um cara que trabalha pro Dropbox. Então o nome dele é James Colling. Então eu vi esse podcast na Software Engineering Radio e achei muito interessante, né? Foi semana passada, então antes que eu me esqueça das histórias que eu vi lá, das ideias, né? Eu queria deixar gravado aqui, né, essas ideias interessantes que eu vi lá no podcast. Então, assim, primeira coisa que eu achei legal é que esse cara, o James Colling, né, ele é um australiano e ele veio, né, da academia, tá, para trabalhar no Dropbox. Então ele fez doutorado no MIT, né, e foi trabalhar no Dropbox. Então isso é uma coisa interessante também que eu acho que nem todo mundo sabe, né? Mas lá nos Estados Unidos é muito comum, né, o sujeito fazer doutorado em computação e depois ir para a indústria. Aliás, eu acho que a gente pode dizer até com uma certa certeza, né, que a maioria do pessoal que faz doutorado em computação, pelo menos, né, vai para a indústria depois, né? Uma parte menor fica na academia, né? Vai ser professor, pesquisador. E então isso é uma coisa que é diferente daqui no Brasil, né? A maioria das pessoas que fazem doutorado se tornam professores, né? Outra coisa também que está acontecendo, né, com uma certa frequência, que eu acho que no passado não era muito frequente, é o caso de professores, né? Principalmente, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, professores que né, deixam seus empregos de professores, pesquisadores para trabalhar na indústria. Um desses casos, né, é de um cara da minha área, que é o Mark Harmon, né, que é um professor da UCL, University College London. E na verdade, né, esse cara, no caso dele, ele não deixou de ter um emprego na universidade, né? Ele continua trabalhando para a universidade, até onde eu entendi, mas ele trabalha para o Facebook também. Então ele desenvolve as suas pesquisas, né, e também desenvolve coisas lá no Facebook, né? Então, esse é um caso de professor que continua sendo professor e também trabalha na indústria, né? Mas tem casos de caras que saem mesmo, né? Que se desligam dos seus empregos, né, de professores para trabalhar na indústria. Depois tem o caso do Emerson, acho que é Emerson, né, Murphy Hill, que eu comentei lá no vídeo do Google, né, que de fato ele era também professor e agora trabalha para o Google, né? Então, de fato, isso aí está acontecendo com uma certa frequência aí, né? Acho que antigamente não acontecia muito isso. No Brasil eu não conheço nenhum caso assim de professor que tenha ido para a indústria, né? Obviamente que existe o outro caso também, né? Tem um pesquisador que eu conheço que está na UC San Diego, né? Que ele trabalhou para o Google, né? Então ele fez o doutorado, depois ele foi para o Google e depois ele voltou para a academia, né? Então, quer dizer, o cara viu que a dele era ser mesmo pesquisador e voltou para a academia. Bom, mas voltando lá no James Colling, né, do Dropbox, então o que eu queria falar para vocês sobre esse podcast, né, que depois eu posso colocar o link do podcast na descrição, né. Então ele contou lá, principalmente, né, durante o podcast, ele contou a história da migração, né, do Dropbox. E o Dropbox ele terceirizava o serviço de storage, né, que é armazenamento. Esse serviço de storage ele era terceirizado para a Amazon, né? Então o Dropbox usava o serviço da Amazon de cloud, né, para armazenamento dos dados, dos arquivos, né? Então os arquivos ficavam na Amazon, né, e o Dropbox estava usando o serviço de storage da Amazon. Daí, num dado momento, né, esse serviço da Amazon se chama S3, né? E num dado momento eles perceberam que talvez seria melhor eles criarem o próprio storage deles, né? Então isso envolve muita coisa, né? Porque daí você vai ter que ter os HDs físicos mesmo para guardar os dados, né? Vai ter que ter um monte de data center distribuído e tal, para poder, né, armazenar os dados de todos os usuários do Dropbox, né? Então isso não foi no começo do Dropbox. O Dropbox já estava grande, já tinha muitos usuários, né? Então ele conta essa história, né, que é um grande desafio de engenharia, né? Então várias coisas interessantes, né? Por exemplo, né, em um determinado momento, né, eles tiveram essa ideia de construir esse storage do Dropbox, né, que depois se chamou Magic Pocket. Depois posso colocar link aí para vocês terem mais informações sobre isso, né? Mas antes de migrar totalmente para o sistema deles mesmo, né, de storage, em um determinado momento eles estavam com uma duplicação, né? Tinha um pouco dos dados na Amazon, né, e uma parte dos dados no Magic
Pocket, né? Então, num dado momento, eles estavam com os dois sistemas rodando junto, né, para fazer teste, né, no Magic Pocket para ver se realmente o negócio ia dar conta, né? E aí, num determinado momento, achei muito assim interessante o profissionalismo, né, da empresa, né? Eles fizeram um contrato entre os principais lá, gerentes e engenheiros, né? Fazer o seguinte, ó, nós vamos testar o sistema em paralelo ao sistema storage lá da Amazon e nós vamos testar ele, por exemplo, sei lá, por 3 meses, né? E se não acontecer nenhum problema, né, nesses 3 meses, então o clock é de 3 meses. Se não acontecer nenhum problema nesses 3 meses, então beleza, a gente vai fazer a migração total, né, pro nosso sistema aqui, Magic Pocket, e não vamos mais precisar do serviço da Amazon. E só que eles fizeram um contrato entre eles com a seguinte cláusula, né? Se acontecer algum problema, a gente zera o clock, né? Então tem que ficar mais 3 meses sem dar nenhum problema para realmente migrar para o sistema do Dropbox, né? Então achei muito assim profissional, né, isso daí. E de fato, né, parece-me que na primeira vez que eles testaram o sistema, né, deu lá um problema que não foi nenhuma falha assim séria nem grave, né, quer dizer, não deu nenhuma perda de dados nem nada disso, mas como estava no contrato, né, por assim um certo excesso de zelo, né, eles realmente zeraram o clock, né, e fizeram tudo de novo, né. Então achei muito legal, assim, porque realmente é um negócio muito profissional, né? Bom, então isso, né? Isso é uma das histórias lá que ele contou. Outra história que eu achei interessante, né? É que nesse Magic Pocket muita coisa é automatizada, né? Muita coisa que era trabalho, por exemplo, de técnicos, né? Então, digamos que deu pau lá num HD. Então, né, antes da automatização, tinha que ir lá um técnico e mexer no HD, por exemplo, sei lá, trocar o HD. Isso é feito com assim, bem menos frequência, depois que eles automatizaram, né, até a parte física, né, quer dizer, quando acontece algum defeito no HD, o próprio sistema, né, se dá conta de perceber o defeito, né, e aí já tem ações para tentar consertar esse defeito, né. Então, obviamente que o dado é duplicado, né, vai perder o dado se você perder o HD, né, mas aí o sistema tenta automaticamente, né, sei lá, formatar o HD e tentar rodar de novo, né? E muitas vezes essas ações, né, já corrigem o problema, né, sem ter que ir alguém lá, né, mexer fisicamente no HD. Né? Então achei muito legal isso daí também. Isso aí tem a ver com DevOps também, né, que é a relação lá dos desenvolvedores com os operadores, né, que foi bem feita, né? Esse é o DevOps, né? E, bom, então depois eu vou colocar o link pro podcast, aí vocês mesmos podem escutar, tem outras ideias aí que ele fala, né? Que vale a pena dar uma escutada, né? É legal porque é um problema, assim, bem interessante e grave, né? De engenharia, né? Que exigiu muito esforço, né? Ele é um cara da academia, era da academia, né? Fez doutorado no MIT e tal. Então ele fala isso, né? Como é interessante, né, você realmente lidar com um problema de verdade, né? Então a gente na academia tem esse problema, né? Às vezes a gente fica uma espécie de torre de marfim, né? Isso é uma das tentações, né, do professor, é ele ficar trabalhando só com coisas muito abstratas, né? Então não lida com coisas práticas e do mundo real, né? Então, de fato, né, o professor tem que, por conta própria, buscar, né, mais conhecimento do mundo prático, do mundo real, para que não fique, né, só vivendo numa espécie de torre de marfim, né? Só lidando com coisas muito abstratas e tal, né? Outra coisa interessante é que o cara deu conta, né? Então, de fato, é um cara que veio da academia, né? Que foi para a empresa e deu conta do recado, né? Isso mostra que, né, um bom pesquisador, um pesquisador bem treinado, bem formado, né? Ele também vai poder lidar com problemas do mundo real, né? Não só com pesquisa de ponta, né, de estado da arte, né, mas também contribuir para o estado da prática. Beleza, pessoal? Então era só isso que eu tinha para falar sobre essa história aí do Dropbox, né, e depois vocês podem ouvir o episódio completo, né, para ouvir outras coisas interessantes que o James Collin fala sobre essa migração que aconteceu no Dropbox. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.